Olá, geração de adoradores. Eu sou o pastor Wellington Carvalho e eu tenho uma pergunta de Deus para você. Você já sentiu a necessidade de viver uma experiência mais de perto com Deus? Você já sentiu fome, já sentiu sede, mas está cansado das doutrinas, está cansado das barreiras que a religião colocou entre você e Deus? Pois é. Por isso nasceu o Ministério de Avivamento Sedento de Deus. O nosso alvo é facilitar o seu relacionamento com Deus, é levar você a uma experiência real e profunda. Então se prepare, se inscreva em nosso canal e receba mensagens constantes que irão transformar a sua vida, que te levarão para mais perto de Deus. Mergulhe fundo e não esqueça, vamos para cima. Deus, amém? Pode sentar, fica à vontade. Bom dia. Amém. Que bênção, irmão, nós estarmos aqui hoje. Amém. Confesso que eu achei que não ia vir ninguém. Eu falei, vai perder a hora, todo mundo, né? Mas Deus é bom, em nome de Jesus. Na verdade a gente podia fazer 2 cultos, só que aí você tinha que voltar à noite. Ah não, pastor, já fiz minha obrigação. Houve uma época lá em Alfredo Marcondes que a igreja ela exigiu que a gente fizesse 2 cultos ao domingo, só que não tinha povo suficiente para as 2 reuniões. Então o povo ia de manhã e ia à noite. Aí eu pregava uma mensagem de manhã e outra à noite. Pode ser uma bênção para você, amém? Afinal de contas a gente vem tão pouco à igreja, de semana é tão difícil, é tão corrido. Quem sabe você não firma esse pacto aí com a gente, amém? Em nome de Jesus, irmão, Deus Ele está trabalhando para restaurar a igreja, e nós somos partes disso, porque deixaram de andar na palavra e começou a andar nas necessidades. Se a gente se mover, irmão, pelas necessidades, a gente vai deixar de viver o propósito de Deus, amém? Então, irmão, eu saí de lá muito orgulhoso, muito feliz de saber que a gente tem vivido algo diferente, porque é diferente, irmão. Sabe, é igual você contratar o trabalho de um profissional, e você sempre contrata, e você fala, mas ele é muito careiro. Aí um dia você encontra alguém que faz baratinho. Só que aí quando você vê a qualidade do serviço, você valoriza aquele que é careiro. Então às vezes só percebendo, só diante de uma realidade inferior, é que a gente percebe, irmão, o quanto a gente avançou e o quanto a gente deve valorizar a Deus por isso. Amém, gente? Então que o Espírito Santo possa, irmão, sempre te conduzir para desbravar aquilo que ainda não foi desbravado. Você não pode ser o que o pastor é. A Bíblia não diz que como é o sacerdote é o povo. A Bíblia diz como é o povo é o sacerdote. Você tem que romper, irmão, você tem que ir à frente. Se o pastor cochilou, se o pastor dormiu, se o pastor acomodou, você tem que avançar. É como a palavra de domingo passado, quando Jó pega o caco de telha e vai raspar as feridas, ele está dizendo, eu não aceito ser curado superficialmente, porque não adianta ser curado por fora, se por dentro ainda estou doente. Então ele raspava. Nós temos que ser parte dessa geração, pessoas que não aceitam, irmão, ser curado por fora, viver uma vida de aparentemente cristão. Não troque, irmão, uma vida intensa com Jesus por uma vida regrada. A igreja tem caído, irmão, no seu fervor, porque ela trocou uma relação de intensidade por uma vida regrada. Então ele faz tudo certinho, tudo corretinho e fala, glória a Deus, eu sou de Deus. A gente precisa viver intensamente uma relação com Jesus Cristo. Amém? Diga glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga bom dia.
Diga bem forte: bom dia. Acorda. Pastor, tem alguém dormindo? Não tem não. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Está fraco, hein? Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, no versículo 5. Lucas 1, versículo 5, diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos e conselhos do Senhor. Porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o quê? Temor sobre ele. Para um pouquinho, irmãos. Irmãos, se você precisar trocar de lugar, faça isso já, por causa do sol que começou a bater aí, para depois você não ter que fazer no meio da reunião. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você, para os casais que estão aqui hoje. Pague um preço, irmão. Pague um preço para andarem ambos na mesma passada com Deus. Você não tem ideia, irmão, do que vocês podem viver se decidirem serem dois também na hora de buscar a Deus. Não digo serem dois de falar, vamos lá no quarto, vamos dobrar o joelho nós dois juntos. Irmão, isso é bonito para pôr no Face. Não é isso que eu estou dizendo. No individual, ainda assim serem dois. Porque com o seu cônjuge são dois numa só carne. Mas com Deus você pode ser um só espírito. Irmão, é triste quando uma das partes começa a avançar e a outra não, crescer e a outra não.
E às vezes, a gente, quando eu digo a gente, eu digo os casais que congregam. A gente olha para muitas pessoas que não têm um esposo, não têm uma esposa na igreja, e a gente vê a nossa esposa e pensa: graças a Deus que a minha família está com o Senhor. Mas muitas vezes, irmão, um está ficando para trás. E eu não estou dizendo para você voltar para buscá-lo. Eu estou dizendo para quem está ficando para trás, apertar o passo, para não perder de vista. Porque são dois, mas na relação com Deus é o indivíduo. Não adianta, irmão, você tentar abrir a porta que é a sua esposa que tem que abrir. É igual eu falava com os irmãos ontem, aconselhando. Eu falei: você sabe qual é a hora que eu prego para minha esposa? Na igreja. É na igreja. Porque na hora do culto na igreja, ela está no culto. Ela não está ocupada em algum afazer da obra, com desculpa para não ouvir o marido. Não é o marido dela que está falando, é um mensageiro de Deus, é um porta-voz de Deus. Eu falei: em casa, eu não sou pastor em casa. Em casa eu sou um bom marido. Em casa eu sou um homem de Deus. E eu não fico cobrando ela: olha, você tem que fazer isso, eu acho que você tem que fazer aquilo. Não, irmão, é a relação no indivíduo. Agora, se uma das partes está ficando para trás, cabe essa parte apertar o passo. Porque eu não vou voltar para buscar ela, e ela não vai voltar para me buscar. Amém? Então, se vocês, irmão, decidirem serem dois em Deus, você não tem ideia do que vocês podem viver junto, da onde Deus pode levar vocês. Porque esse casal, eles nem eram para ser um casal. Eles casam-se e descobrem que a Isabel tem uma doença que não pode gerar filhos. Por lei, Zacarias tinha que ter devolvido ela. Por lei, Zacarias poderia ter casado com outra mulher. Mas porque eram ambos justos perante Deus, porque ambos andavam irrepreensivelmente na vontade de Deus, aquela deficiência não afeta o casamento. Não faz com que o marido olhe para ela e diga: você não serve. Não faz com que o marido olhe para ela e diga: eu vou devolvê-la, eu vou casar com outra. Por quê? Porque ambos andavam justos perante Deus. Irmão, coisas muito menores são responsáveis por instalar crise na relação. Às vezes é uma opinião contrária, já gera um conflito, gera feridas, gera mágoas, gera às vezes dias sem se falar, dias se ferindo. Mas se ambos andassem justos perante Deus, ainda que fosse um problema grave quanto esse, irmão, ele não afetaria o seu casamento, ele não afetaria a sua relação. Amém? Segunda coisa, você tem noção que é exercer o sacerdócio quando você carrega uma frustração ao Deus que você serve? Porque eles andavam na palavra e a mulher é estéril, e se alguém podia reverter o quadro, esse alguém era quem? Deus. Mas a Bíblia diz que já estavam avançados em idade, e ainda não tinha acontecido
nada. Mas a Bíblia diz, exercendo ele um sacerdócio. Segundo recado de Deus, irmão, não deixe que nenhuma frustração sua em relação a Deus impeça você de cumprir o seu chamado. Qual é o seu chamado? Pastor, eu não tenho chamado, eu não faço parte do corpo ministerial. Você pode não vestir um uniforme, mas Deus chamou você. Cabe a você descobrir e exercer esse chamado. Só o fato de você poder entrar da porta dentro já prova que você tem um chamado. Porque a Bíblia diz, enquanto ele estava lá dentro, a multidão estava toda lá fora. A Bíblia diz que para Deus, Jesus te fez reis e sacerdote, dando o direito de você entrar dentro. Então você tem um chamado. Amém? Então não deixe uma frustração, porque você pensa, pastor, Deus pode, Deus é poderoso, porque Ele não faz. Não permita, irmão, que esse tipo de indagação anule o seu chamado. Faça com que você não cumpra o propósito de Deus na sua vida. Amém? Terceira coisa, versículo 11. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Como anda a sua visão espiritual? Assim como na visão natural, a gente pode ter uma visão clara das coisas, ou uma visão distorcida das coisas. Espiritualmente não é diferente, irmão. Ou você pode ter uma visão clara das coisas de Deus, ou uma visão distorcida. Quando se fala de sobrenatural, muita gente, irmão, vê demônio em tudo. Boa parte da repulsa que os nossos familiares têm para se apaixonar por Deus é que parece que a gente é muito mais fã de carteirinha do demônio. Tudo é demônio, tudo é o diabo, tudo está amarrado, está repreendido. Sangue de Jesus. Acredite, irmão, eu já ouvi casais discutirem e no meio da discussão um chamar o outro de demônio. Você não está vendo? Você está com Satanás. Quando é que você vai ter uma visão clara das coisas do céu? Chega, irmão, de ver demônio em todo que é lugar. Chega de ver demônio em tudo que as pessoas fazem. Não é bancando o advogado do diabo, irmão. Mas nem tudo é o demônio. A gente precisa, irmão, concentrar a nossa sede em ter mais revelações celestiais, não infernais. A Bíblia diz que quando Isaías entrou no templo, ele disse: ai de mim, Senhor, porque os meus olhos viram o Rei dos Reis.
Quando Zacarias entra na igreja, a Bíblia diz que ele vê um anjo do lado do altar. Você já viu demônio na igreja? Quantas vezes você já viu um anjo? Você já viu tanto demônio na igreja que isso para você foi sinônimo de que o pastor era muito ungido. Só que, irmão, uma coisa é você trazer os demônios para assistir o culto. Outra coisa é você trazer os exércitos celestiais para assistir o culto. Unção, irmão, não é atrair e manifestar o inferno. Unção é atrair e manifestar o céu. Na oração do Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino, não o reino das trevas. Então não é a manifestação de um demônio que faz você acreditar no sobrenatural. Está na hora dos nossos olhos se abrirem para ver o que Deus tem para mostrar para nós. Se manifesta um demônio agora, incorporado em uma pessoa, todo mundo acredita que é demônio. Mas se aparecer um anjo aqui na igreja agora, você não vai acreditar. Se o pastor falar: irmãos, eu estou vendo, você não vai acreditar. Como Deus falou para mim: olha, quando vocês subirem no altar para ministrar, enquanto a multidão não vem, eu trarei uma comitiva de anjos para assistir o culto. Isso foi tão real, irmão, que eu contei para os irmãos do louvor. Eu falei: eu não sei se vocês acreditam, mas eu creio. E meses depois a irmã Sônia veio falar para mim que Deus falou para ela: pastor, eu preciso te contar um negócio. Deus falou que vai chegar um dia que Ele vai trazer muita gente aqui. Mas enquanto esse dia não chega, Ele disse que vai trazer sempre anjos para assistir o culto. Quando ela falou, eu comecei a chorar, porque ela não sabia. E aí a Bíblia diz assim: olha, se alguém te disser uma coisa, não tenha por verdade, a não ser por uma, ou duas, ou três testemunhas. Diga glória a Deus. Mas a nossa visão, assim como a nossa audição, anda prejudicada. A gente vem de 2 domingos que Deus está trabalhando para restaurar a nossa audição acerca da voz do Senhor. E agora Ele está dizendo: olha, vocês precisam ver. Sua visão sobrenatural, espiritual, ela precisa ser esclarecida e não mais distorcida. A gente vai santificando coisa que não é santa, espiritualizando coisas que nem é espiritual, e carnalizando as coisas que são. Por exemplo, eu sempre tive na minha mente que o altar da igreja era um lugar santo. Hoje eu percebo que não é nesse altar que Deus vai incendiar, é nesse. Amém? É por isso, irmão, que sobe nos altares tanto santos como pecadores, porque não passa de uma plataforma elevada. É claro que é feio, irmão, de repente você está aí, alguém vem e manifesta um certo desrespeito com a igreja. É como alguém pôr o pé no seu sofá. Amém? Mas não significa que isso aqui é santo. Mas na minha visão era, porque era uma visão distorcida. Mas agora está sendo esclarecida. Aí ontem nós fomos lá fazer a reunião. A irmã disse assim para mim: pastor, só os obreiros que podem preparar a Santa Ceia, né? E eu falei: irmã, sai da graça, filha de Deus.
Aí ela deu risada. Eu falei, porque só os obreiros podem preparar a Santa Ceia, então nós não vamos ceiar, porque eu não tenho obreiro para levar aí no culto. Falei, corta esse bendito desse pão, põe esse suco no copo e vamos ceiar. Amém? Por quê? Porque a gente sai espiritualizando aquilo que não é espiritual, e aquilo que de fato é, a gente carnaliza. Nós precisamos, irmão, ter uma visão clara dos céus. Você precisa começar a contemplar os céus. João disse: eu, João, vi a nova Jerusalém. Porque eis que o primeiro céus e a primeira terra se passaram. Ele viu. E nós estamos vendo o quê? Isaías viu e nós estamos vendo o quê? Você está em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2. Lucas 2, versículo 25. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava o quê? Irmão, olha aqui para mim, por favor. O Espírito Santo, ele não foi derramado no dia de Pentecostes? Como que o Espírito Santo estava sobre esse homem? Ele antecipa o céu para ele, irmão. Amém? Ele atrai os céus para ele. Por quê? Porque ele era um homem justo, temente a Deus e esperando. Amém? Irmão, nós sabemos que Cristo vai voltar. E temos que permanecer esperando. Porque quem está esperando não é pego de surpresa. Ninguém acorda pela manhã com muita dor e fala: meu Deus, estou com muita dor. Vai para o hospital e o médico diz: olha, você está grávida, e já vamos fazer o parto agora, está nascendo. Não, a mãe, ela não é pega de surpresa, porque faz 9 meses que ela está esperando. Amém? Então olha como nós podemos, irmão, ter uma revelação dos céus. Porque Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas Jesus nem tinha vindo, muito menos ido, e o Espírito Santo estava sobre ele. Diga glória a Deus. O Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito o quê? Foi revelado por quem? Olha por que você precisa do Espírito Santo. Enquanto você não tem o Espírito Santo, as coisas vão continuar encobertas. Elas não serão reveladas. O pastor pode pregar, irmão, mas não entra na sua cabeça. O pastor pode ministrar, mas não penetra no seu coração. É como o Anderson falou para mim: pastor, quando o senhor chegou na Estácio, na igreja, eu confesso, não era fácil entender o que o senhor pregava, não. Porque a gente passou uma vida inteira ouvindo uma coisa. E aí eu ficava: gente, mas o que é isso que ele está falando? Aonde é que ele está querendo que a gente vá? Porque sem o Espírito Santo, as coisas continuam encobertas.
E a gente acha que o Espírito Santo é orar em línguas. Não é. O dom é irrevogável, a presença dele não é inseparável. Amém, gente? Você recebe o dom, ele é irrevogável, mas a presença dele não é inseparável. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, porque o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Amém, gente? Então você precisa do Espírito Santo. Versículo 26: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo de quem? Então o Espírito vem e revela aos ouvidos que ele não morre sem antes ver. Ouvidos restaurados, visão restaurada. Ouvidos abertos e olhos abertos. Continuando, por favor. E pelo Espírito, 27, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso do quê? Você tem ideia de quantos meninos eram levados para Simeão? Porque, irmão, criança nasce o tempo todo. Se for crente, então misericórdia. Você tem noção de quantas crianças eram levadas para Simeão, para ele proceder segundo o ritual da lei? De consagrar, de apresentar a Deus um bebê. Mas olha a visão que ele teve. 28. Ele então o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Irmão, talvez para muitos Jesus era só mais uma criança, mas para Simeão era a salvação, era o Salvador. Por quê? Porque ele tinha uma visão dos céus. Então todo dia pega a criança: Deus eu consagro, Deus eu consagro, Deus está aqui. De repente ele olha e fala: Deus, pode me levar agora, porque os meus olhos viram o Salvador, os meus olhos viram a salvação. Irmão, se os seus olhos não ainda viram a salvação, você ainda tem pavor da morte, você ainda tem medo da morte, você ainda prefere viver aqui na ausência de Deus do que morrer para estar eternamente com Ele. Você tem medo de falar da morte, você tem medo que alguém fale da morte perto de você. Irmão, eu já cheguei a orar e falar: Deus, é só a minha carne que às vezes quer ficar aqui. Mas quando eu me desconecto um pouquinho da carne, o meu espírito anseia para poder pôr os olhos no Senhor. Eu já cheguei a fazer essa oração. Às vezes comentando, eu falo: meu Deus, eu não vejo a hora de estar com Deus. E a minha mãe fala assim: você é besta, menino, para com essas conversas. Porque como eu já fui meio perturbado das ideias e querendo morrer, ela pensa que é disso que eu estou falando, mas eu estou tendo uma visão clara. Amém, gente? Versículo 30, desculpe. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam
das coisas que dele o quê? Irmão, talvez até para José e Maria, Jesus era só uma criança. Apesar deles terem tido a revelação de Deus aos ouvidos. Irmão, se nós andarmos com Deus só aos ouvidos, a gente ainda vai perder o melhor de Deus, irmão. Você ouve a Deus, glória a Deus, mas está na hora de você começar a ter uma visão clara de quem Ele é. Jesus havia revelado para ele: olha, quem vai nascer é o Filho de Deus. Aí José queria largar Maria, o Espírito vem e fala: não largue ela, porque o que ela está gerando é do Espírito Santo, e ele vai ser chamado Filho de Deus. Então eles tinham a revelação aos ouvidos, mas quando Jesus nasce, como amamentar um bebê sem imaginar que ele é teu filho? Como, irmão, cuidar de um bebê, trocar a fralda, fazer dormir, sem imaginar que o que está diante de você é uma coisa natural, que acontece em todas as famílias. Esse é o nosso problema. Sem uma visão esclarecida espiritual, nas coisas naturais a gente não consegue ver Deus. Nas coisas corriqueiras da nossa vida a gente não consegue ver Deus. Diga bem forte comigo: Deus, restaura a minha visão. Em Mateus 16, irmão, Jesus pergunta aos discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Dizem que tu és um profeta, dizem que tu és Elias, Jeremias, até João Batista. E vocês, quem diz que eu sou? Pedro fala: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, bem-aventurados são vocês. Todos estavam ouvindo, mas só Pedro estava tendo uma visão esclarecida. Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Irmão, nós precisamos ter uma revelação clara dos céus sobre quem é Jesus. Porque para a maioria dos crentes, Jesus é só uma bandeira. Para a maioria dos crentes, irmão, Jesus é só uma filosofia a ser seguida. Para a maioria dos crentes, irmão, Jesus é só um marco na igreja, uma placa. Se nós não tivermos uma revelação dos céus, a carne é incapaz de revelar quem é Cristo. A carne faz de Cristo servo dos homens. A carne revela que Cristo é um escape na hora que você precisa, que Cristo é um paraquedas na hora da emergência, que Cristo é uma porta de saída, é uma restauração, é uma cura, é um presente, é a prosperidade, é alguém que financia a realização dos seus sonhos. A revelação da carne não faz de Jesus Senhor, faz dele servo. Nós precisamos ter uma revelação dos céus, uma revelação do Espírito acerca de quem é Jesus. Porque o dia que os céus revelá-lo para você, você nunca mais vai viver sem ele, irmão.
Sabe por que as pessoas se desviam? Porque não tiveram a revelação de quem era Cristo. Elas se desviam da igreja, porque de Cristo ninguém consegue se desviar, irmão. Amém? A Bíblia diz que até a mula viu um anjo. Se você perder para a mula, irmão, você está feio na fita. Pensa numa mula espiritual. Está entendendo? Pastor, então eu vou falar para Deus: Deus, eu quero ver anjos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10: lembrai-vos da hospitalidade, porque alguns de vós hospedaram anjos e não sabiam. Que é algo mais maravilhoso e trágico do que essa declaração? Maravilhoso, por quê? Porque eu estou hospedando anjo. Trágico, porque eu não sabia. Eu não o via como ele era. Eu não tinha pleno discernimento do que era que estava acontecendo. É trágico. É o céu se manifestando e a sua visão encoberta. Isaías disse: é como entregar um livro para quem não sabe ler e dizer para ele: leia isto, e ele vai dizer: eu não sei ler. O mesmo Isaías disse: é como entregar um livro selado, trancado, e dizer para ele: leia, e ele dizer: eu não posso porque está selado. Ou seja, está diante dele, mas ele não vê nada, ele não consegue ver. Irmão, nós precisamos ter uma visão esclarecida de quem é Jesus. Nunca mais, irmão, você vai se apartar dele. Suas renúncias não serão mais sacrifícios, porque o dia que você contemplar ele, você vai ficar tão maravilhado que tudo à sua volta vai perder a beleza. O dia que você contemplar ele, irmão, você vai sentir tanto amor, que a pessoa que você mais ama na terra não vai se comparar ao que você está sentindo por ele. Qual é o amor maior aqui na face da terra? Da mãe para um filho? A de um marido apaixonado, de uma esposa? Quando você contemplar ele, irmão, é como se tudo ficasse preto e branco e só ele tivesse cor. Nunca mais a renúncia para você vai ser um sacrifício. Nunca mais vai ser algo dolorido para você falar: eu vou ter que fazer. Nunca mais, irmão. Vai ser prazeroso. Você vai renunciar até coisas que Deus não pede, porque você está tão maravilhado. Quando Jesus transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João, Pedro queria abandonar a vida. Pedro não queria mais voltar para o ministério, não queria voltar mais para casa, não queria mais ver a esposa, não queria mais ver a família, não queria mais nada. Ele falou: vamos construir uma cabana e vamos ficar aqui. Quando você contemplar, irmão, quem é Cristo, ninguém mais vai dividir o seu coração com ele. Ninguém mais será a prioridade. Só que enquanto você depender da carne e revelá-lo para você, a sua visão ainda será distorcida. Irmão, o que te parece quando um Deus fala para você assim: olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que está em secreto. Você já brincou de esconde-esconde com alguém? Com criança? Quando era criança? Qual é o alvo da brincadeira? Hã?
achar aquele que está. Irmão, o pai vai colocando um mel na chupeta, ele vai despertando o interesse. Olha, quando você for orar, entra no teu quarto, que eu estou ali escondido. Agora imagina você brincar de esconde-esconde com o teu filho. Pai, vamos brincar, e você vai brincar com ele. E de repente, irmão, sua mente é sabotada. E aí você vai atender um compromisso no celular. Aí alguém te chama. E você esquece que estava brincando. E você não procura mais. Porque você esquece, mas ele acha que você ainda está brincando. E ele está lá escondido, esperando ser achado. Consegue imaginar isso? E as horas vão avançando e você não se dá conta que o seu filho desapareceu, porque você estava brincando de esconde-esconde com ele. E é possível que daqui a pouco você vai falar: cadê aquele menino? E começa a chamá-lo, e começa a gritá-lo. Irmão, talvez nós estamos vivendo isso com Deus, porque Ele está ali, irmão, esperando ser achado. E a gente se distrai com compromisso, se distrai com a responsabilidade, se distrai com alguém da família, com alguém que a gente ama. E aí de repente a gente começa a gritar por Deus: Deus, cadê o Senhor? Eu quero o Senhor. E falar: agora você está brincando de novo? Agora você quer me encontrar de novo? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Olha se isso não te parece sugestivo. Buscai em lugares, em pessoas que você nem imagina, mas você tem que descobri-lo. Você tem que ter uma revelação. Deus estava escondido em Cristo. Deus estava escondido num corpo de carne e osso. Era o próprio Deus escondido ali, irmão, na vida daquele jovem pregador, filho de José, filho de Maria. Jesus está pregando e as pessoas estão maravilhadas. Da onde vem essa palavra, essa sabedoria? E alguém diz: mas não é ele filho de José? Não é ele filho de Maria? As pessoas não conseguem ter uma visão de quem ele é. Irmão, não adianta a gente colocar o nome de Jesus no final da oração, se ele é só um nome para você. A gente precisa ter uma revelação clara de quem é Jesus Cristo. Saber, irmão, que você não fica mais ausente dele. Sua vida vai mudar tanto, irmão. Você vai ser outro marido, dócil, outra esposa, outro filho, outro pai, outro amigo, outro pastor. A nossa vida vai ganhar uma identidade que a gente nem pensava ser possível. Por quê, irmão? Porque é maravilhoso. A gente precisa contemplá-lo. A gente precisa vê-lo. Eu fico pensando naquela canção do jovem garoto que canta: eu perguntei sobre os seus olhos, e ele sorrindo me disse: o fogo nunca apaga. Será, irmão, que é só o talento de um compositor? Ou foi uma revelação transformada em música? Se foi uma revelação, eu também quero, porque ele não faz acepção de pessoas. Se foi só a composição de uma música, pode ser mais uma deixa que o Senhor está dando, e eu também quero. Uma visão clara, irmão, vai levar você a lugares que você jamais pensou ser possível. Feliz é você, Simão, porque meu pai revelou isso para você. Está
estava encoberto, mas a você foi revelado. Aí todos os outros discípulos ouviram aquilo. Ou seja, o ouvido estava destapado, mas os olhos só Pedro estava vendo. Só Pedro teve a revelação. Amém? Amém, gente? Você precisa ter isso. Amém? Volta para Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 12. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi o quê? Ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de João. Irmão, Deus manda expressamente dizer para alguém aqui, alguém, irmão, que tem orado a Deus insistentemente, incansavelmente, alguém que tem orado muitas vezes com muita fé, e ora sem fé nenhuma, mas sempre orando. Deus ouviu sua oração. É tão forte isso, irmão, que quando eu parei para preparar a mensagem na quinta-feira, eu parei aqui e eu caí aos prantos, chorei muito, muito. Aí eu parei, fui ao banheiro, tomei um banho e fiquei, meu Deus, será que sou eu? Será que é para mim essa palavra? E claramente a voz me dizia: diga para esse alguém que tem orado insistentemente, horas com muita fé e horas sem fé nenhuma, mas sempre orando, que Deus ouviu a oração dele. Talvez, irmão, o culto de hoje é só para essa pessoa, exclusivamente para essa pessoa. E digo mais, segure Lucas, por favor, João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 21. Segure Lucas, a gente vai voltar. João 16, versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Deus está dizendo, irmão, que o que você tem gerado com lágrimas, com dores, até com tristeza. Mas o que está para nascer vai trazer alegria.
Amém? Irmão, como eu gosto quando Deus fala dessa maneira. Como eu gosto. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente dor, tristeza, mas quando ela dá à luz, ela já não lembra mais do que passou. Assim é você, agora está triste e chora, mas eu te verei daqui a pouco, e você vai se alegrar, Deus está dizendo. Irmão, o que o anjo disse para Zacarias, a gente vai ver daqui a pouco. Eu sou enviado de Deus para te trazer essas alegres notícias. É para alguém, irmão, que está gerando com dor, que está gerando com lágrimas, que está gerando em apertos. Deus está dizendo, irmão, que já está passando essa angústia, que quando nasceu o que está prestes a vir, você vai se alegrar tanto, que você não vai se lembrar mais da dor que você sofreu. Diga graças a Deus. Volta para Lucas. Você está comigo? Diga amém. Ou será que era só para mim mesmo uma palavra? Lucas capítulo 1, versículo 13, desculpe. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu o quê? Irmão, o que está por vir vai trazer contentamento, satisfação, alegria. E digo mais, versículo 15: porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem o quê? Digo mais, irmão, o que está para nascer não tem a ver só com você, tem a ver com o reino de Deus. Não vai trazer alegria só para a sua casa, vai trazer benefício para o reino de Deus. Eu não sei do que se trata, mas vai impactar a sua casa e o reino de Deus. O que Deus está revelando, irmão, claramente para mim, eu não sei se é claramente para você. É você que tem gerado com dor, você que tem orado com fé e às vezes sem fé, mas nunca parou de orar, que Deus ouviu sua oração, e o que está por vir vai trazer alegria para sua casa e também para o reino de Deus. Vai ser significativo para sua casa e também para o reino de Deus. Tem a ver com a sua vida pessoal e vai refletir no reino de Deus. Tem a ver com a sua vida e tem a ver com o reino de Deus. Se você crê, irmão, recebe essa palavra, porque Deus ele só opera onde a gente crê. Amém? E te digo mais, Isaías 38, abre a sua Bíblia lá por favor, segura em Lucas, Isaías 38. Isaías 38, versículo 5. Vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua o quê? E vi as tuas lágrimas, eis que o que, irmão?
acrescentarei. Só isso. O que vai acontecer tem a ver com acréscimo, com soma. Porque você já perdeu demais, irmão. Deus está dizendo, vai e diz que eu vou acrescentar agora. Porque a Bíblia diz em Mateus 10:39, quem perder a vida por amor de mim vai achá-la. Você já perdeu tempo, irmão, com pessoas que não mereciam seu tempo? Já perdeu oportunidades por medo de ser feliz? Já perdeu tempo com pessoas que você achavam que eram suas amigas e não eram? Mas Deus manda falar para você que você não estava perdendo, que você estava fazendo trocas que o agradaram. Tem gente, irmão, que já perdeu tanto, que está se agarrando a coisas que não existem, só pelo medo de ficar sem nada. Tem gente que já perdeu tanto, irmão, que se agarrou em vento, em fumaça, em coisa inexistente, só pelo medo de ficar sem nada. Pessoas mendigando atenção, irmão, mendigando carinho, mendigando algo de alguém. Deus está dizendo, irmão, que o tempo de ficar debaixo da mesa comendo migalhas está chegando ao fim. Porque a tua oração foi ouvida. Sabe, é se agarrar em pessoas que não querem estar agarradas em nós, porque temos medo de ficar sozinhos, temos medo de não ter ninguém. Então, se esse falso amigo, que você acha que é amigo, se revelar como falso, você descobre que não tem ninguém, que não tem amigo. E aí, por medo, por mais que você saiba que ele é falso, você bate no peito dizendo, não é meu amigo. Eu sei que é. E aí você está agarrado a uma coisa que não existe, só existe na sua cabeça. Porque se esse também for embora, você vai dizer, pastor, eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém. Irmão, Deus mais uma vez está falando de uma ilusão emocional para essa igreja. Enganoso é o coração do homem. Suas carências fazem você materializar uma coisa que não existe. Não, pastor, fulano é meu amigo. E o que prova isso? Dê algo concreto para você mesmo, para que isso seja provado. Amém? Qual é a sua carência, irmão? Qual é a sua carência? Porque às vezes a gente começa a fantasiar coisas que são inexistentes. É só você descobrir aonde está a sua carência, que você já sabe onde você está fantasiando. Porque, irmão, só Deus pode suprir as suas necessidades, não as pessoas. E a gente, tomado de uma ilusão emocional, porque já perdemos tanto, perdemos família, perdemos pessoas que nós amávamos, perdemos, então a gente se agarra a pessoas que só fazem mal para a gente, porque a gente tem medo de ficar sem nada. Medo de ficar sem nada.
Tá todo mundo vendo que isso faz mal para você, mas você insiste em não ver, você não quer ter uma visão clara das coisas. Pastor, mas é o meu marido. E às vezes, por comportamento, nunca foi marido. Pastor, mas é meu amigo, por comportamento nunca foi. Pastor, é minha mãe, meu pai, por comportamento nunca foi. Mas você tem tanto medo de não ter nada que você se agarra a qualquer coisa. Deus está dizendo: o que eu vou fazer agora, irmão, tem a ver com acréscimo, porque você já perdeu demais. Só que na verdade você não estava perdendo, você estava fazendo trocas que estavam agradando a Deus. Pessoas que você teve que deixar, ambientes que você teve que deixar. Sabe, pastor, eu fui me vendo sozinho, isolado, até minha família, sabe, a relação com meu irmão, com a minha irmã já não é mais a mesma. A relação com meu pai e minha mãe não é mais a mesma. Depois que eu vim para Deus, a relação com os meus amigos não é mais a mesma. Sabe, aí a gente vem para a igreja, a gente também não consegue fazer amizade com as pessoas da igreja. Ai, pastor, tem hora que eu me sinto sozinho. Deus está dizendo: você não perdeu, você estava fazendo trocas que me agradaram. E a Bíblia diz: Deus não é injusto para esquecer a sua obra. Irmão, Ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar. Eu não sei o que isso significa, mas eu sei que tudo aquilo que você achou ser perda, na verdade era trocas, renúncias, de qual Deus estava se agradando. Só falta fazer uma troca para você receber o que Deus tem para você. Só uma. Oh, pastor, mas é difícil. Oh, pastor, mas é fácil. É por isso que isso vai determinar o destravar de Deus na sua vida. Amém? Só falta fazer uma troca, irmão, para agradar o coração de Deus e Ele derramar em você o que Ele está prometendo hoje, porque a tua oração já foi ouvida. Diga glória a Deus. Que troca, pastor? Volta lá para Lucas, para a gente encerrar. Capítulo 1. Lucas 1, versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te essas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de o quê? João capítulo 20, versículo 27, a Bíblia diz: não sejais incrédulos, mas crente. Só falta essa troca, irmão, para você fazer. Trocar a incredulidade pela crença no que Deus está falando contigo. Sabe por quê, irmão? Porque não é o quanto você ouve, é o quanto você decide se submeter. Não é o quanto Deus fala com você.
Embora a sensação é maravilhosa de poder ouvi-lo, mas é o quanto eu me arrisco a obedecer. É isso que vai cumprir o propósito. Amém? Elias, na ousadia, disse a Acabe: não chove mais porque eu estou dizendo. Aí passa um tempo e Deus fala para ele: agora você vai ao Acabe e diz para ele que vai chover. Para parar de chover, Deus não mandou ele ir, mas para fazer chover, Deus falou: vai. E aí ele falou para o Acabe: aparelha teu carro, corre depressa, porque é o ruído de uma grande chuva. E a Bíblia diz que os céus foi se enegrecendo, irmão. E depois de 3 anos e meio, chuva desceu. Por quê? Porque ele decidiu se submeter à palavra que Deus tinha falado. Amém? O quanto você está se submetendo? Até onde você vai insistir com o erro? Até onde você vai continuar agarrado ao vento? Sabe, você já está crescidinho demais para ter amiguinho imaginário. Você já está, irmão, bem crescidinho para viver de ilusão emocional. Você sabe discernir o que é amor e o que não é. Então para de se iludir, para de se enganar. Se submeta a essa palavra de Deus, porque é a última troca que você tem que fazer. Trocar a incredulidade pela fé, pela crença. O anjo falou: poxa, eu estava lá do lado de Deus. Deus falou: vai lá, filha. Irmão, Deus não podia ter usado uma mula de novo? Deus não podia ter usado um pastor? Deus não podia ter usado alguém? Deus mandou o braço direito, falou: ó, vai lá, fala para ele. E ele diz: ah, mas que jeito, eu já estou velho, minha mulher também. Se fosse há uns 30 anos atrás, quando eu orava, quando eu buscava com fé, quem garante que o que eu estou ouvindo é verdade? Ele falou: poxa, amigo, estava do lado de Deus, vim trazer a notícia para você, você não crê, você vai ficar mudo até que as coisas aconteçam. Só falta uma troca, irmão, para agradar a Deus. É trocar a falta de fé pela fé, é trocar a incredulidade pela crença. E aí, irmão, as coisas vão acontecer no seu tempo. Diga glória a Deus. Essa palavra de Deus para você, e talvez exclusivamente para uma pessoa. Tua oração foi ouvida. Vai trazer alegria para você depois de tanta dor, e vai impactar o reino de Deus. E tem a ver com acréscimo. E todas as perdas que você achou que já teve ao longo dessa vida, não eram perdas, eram trocas que agradaram a Deus. E Deus é justo para recompensar você. E Ele está dizendo: só falta uma coisa: troque a incredulidade pela fé, e eu vou se manifestar na sua vida. Amém? Diga glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor Deus, em nome de Jesus. Se você